Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E vamos buscar então mais um tema que nos auxilie a compreendermos o processo de educação do espírito à luz do Consolador. Nesses momentos em que vivemos, temos a oportunidade de vivenciar os esclarecimentos que essa doutrina nos traz. E retomando, pegando novamente no livro Céu e Inferno, um dos livros da codificação trazida por Allan Kardec, como vimos, é interessante também que vejamos os depoimentos de espíritos considerados felizes. Kardec coloca na categoria de espíritos felizes, aqueles que cumpriram com a sua tarefa, com o seu papel e já têm um padrão vibratório mais elevado, porque é importante que nós compreendamos também, ouçamos também aqueles que já palmilharam os caminhos mais difíceis e conseguiram, com lutas, alcançar uma condição melhor. Então, são exemplos que nos motivam, que nos inspiram. E ele coloca logo de início o senhor Sanson, e diz que esse senhor Sanson era um dos membros ali da Sociedade Espírita de Paris, que é onde trabalhava Allan Kardec, Então ele começa: o senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte: em caso de surpresa, pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de um ano. É o de evocardes o meu espírito o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgardes oportuno, a fim de que membro bastante inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra possa servir-lhes para alguma coisa além túmulo, dando-lhes os meios de estudarem fase por fase, em suas evocações, as diversas circunstâncias que seguem o que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas não é senão uma transformação segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que se propôs. Então, muito interessante que ele deixa ali um pedido, E ele, como ele teve ali aquele tempo, que ele ficou muito doente, com muitos sofrimentos, é claro que ele teve a condição de prever, o seu desenlace que viria a acontecer, então ele deixa esse pedido, e ele pede para que não se esqueçam, daquele pedido que ele já havia feito há cerca de um ano, porque ele queria ser evocado logo após o desencarne. Então ele estava pedindo para Allan Kardec, para os companheiros que lembrassem de evocá-lo após a partida dele. Além dessa autorização e pedido de me darem a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito talvez torne estéril, a qual vossa sabedoria naturalmente vos levará a não estenderdes mais longe que um certo número de tentativas, ouço pedir-vos pessoalmente, assim como para todos os meus colegas, de consentirdes suplicar ao Todo-Poderoso, permitir aos bons espíritos para que me assistam com os seus conselhos benevolentes. São Luís, nosso presidente espiritual em particular, então, São Luís, nosso presidente espiritual em particular, para me guiarem na escolha e sobre a época de uma reencarnação,
porque desde o presente isso me preocupa muito. Receio enganar-me quanto às minhas forças espirituais e pedir a Deus muito cedo e muito presunçosamente um estado corporal no qual não poderia justificar a bondade divina, o que, em lugar de servir para o meu adiantamento, prolongaria a minha estada na terra ou alhures, no caso de ser mal sucedido. Então, ele está pedindo que São Luís, né, que era o espírito que se apresentava muitas vezes ali como um coordenador ali dos trabalhos, né? Muitas questões, Allan Kardec se dirigia ao próprio Espírito São Luís. E ele pede para que o ajudem, né? No preparo no preparo no sentido de saber o que pedir no retorno, né? Porque ele sabia que retornaria a um novo corpo de carne, né? E o que pedir? Porque nós não vimos há pouco tempo a Condessa Paula, que ela nos aconselhou a não pedirmos não termos pressa de pedirmos a fortuna, as facilidades, porque esse excesso de facilidades pode nos afastar de Deus. Ela conseguiu dar conta de tudo, porque ela soube pedir na hora certa e nos aconselha. E aqui a gente percebe que ele tinha esse receio de pedir algo para o qual não estivesse preparado. E ele continua: para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível. Então, é Allan Kardec que está colocando tudo isso. O desejo dele, né? E o desejo dele terminou justamente aí, quando ele fala para que ele fosse orientado, né? Porque desde o presente isso me preocupa. E o que o preocupava? A escolha e sobre a época de uma reencarnação. Então, o momento certo de voltar e a escolha da prova, né? Agora, Kardec comenta: para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível, depois de seu decesso, seguimos para a casa mortuária com alguns membros da sociedade e, na presença do corpo, ocorreu uma conversa seguinte, 1 hora antes da inumação. Tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir uma última vontade e o de observar uma vez mais a situação da alma num momento tão próximo da morte. E isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido, e profundamente penetrado das verdades espíritas. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito, a fim de compreendermos as suas primeiras impressões. Nossa previsão não se enganou. O senhor Sanson nos descreveu com uma perfeita lucidez um instante da transição. Ele se viu morrer e se viu renascer. Circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito, porque nós aprendemos na doutrina, né, que existe aquela perturbação pós-desencarne, que o espírito entra num estado de torpor, né, e aos poucos vai despertando para a nova realidade. Ele, pelo contrário, ele viu, como acabamos de ler, ele se viu morrer. Então, ele viu ali o último suspiro, né? E se viu renascer. O que ele quer dizer com esse renascer? Assumir ali, né? Aquele corpo espiritual agora desenfaixado do corpo de carne. Então, ele teve noção de toda essa transição. Então, o desencarne dele foi, como nós vimos, no dia 21 de abril, né? Agora vamos ver. A Câmara Mortuária, dia 23 de abril de 1862. Acontece, então, a evocação que Allan Kardec vai nos passar. Venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Então, essa é a primeira evocação. Nós estamos vendo que é
2 dias depois, não sabemos em que horário ele haveria desencarnado no 21, né? Mas não sabemos o número de horas dos velórios da época, não é? Então já era o dia 23. Vamos lá. Venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sanson, nos fazemos um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como desejastes. E ele responde: foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Estáveis tão sofredor que podemos, penso, perguntar-vos como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Que sensações experimentais comparando a vossa situação presente à de 2 dias? Então, reformulando o que acabamos de colocar, na verdade, houve uma comunicação no velório, né? Que não foi transcrita aqui, e 2 dias depois ele é novamente evocado, né? Então é isso que nós estamos vendo. Que sensações experimentais comparando a vossa situação presente à de 2 dias? Minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi de início incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo, e Deus me escutou. Aí é perguntado: ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez de vossas ideias? Ao cabo de 8 horas. Deus, repito-vos, deu-me uma prova de sua bondade, julgou-me bastante digno, e não saberei nunca agradecer-lhe bastante. Estais bem certo de não ser mais do nosso mundo, como o constatastes? Oh, certamente. Não, não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve revelar a crença do justo e do bom. Sou forte e muito forte, transformado em uma palavra. Não reconhecereis mais o velho enfermo que devia tudo esquecer, deixando longe de si todo prazer, toda alegria. Eu sou espírito, a minha pátria é o espaço e o meu futuro, Deus, que irradia na imensidade. Bem que gostaria de poder falar aos meus filhos, porque lhes ensinaria o que sempre tiveram a má vontade de não crerem. Que efeito vos produziu a visão do corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deve ir ao pó, e guardo a boa lembrança de todos aqueles que me estimaram. Olho essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, prova de tantos anos. Obrigada, meu pobre corpo. Purificastes meu espírito e o sofrimento, 10 vezes santo, deu-me um lugar bem meritório, uma vez que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Conservastes as vossas ideias até o último momento? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades,
Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante de minha lembrança, e o meu último pensamento, o meu último pedido foi de poder vos falar. O que fiz e depois pedi a Deus vos proteger, a fim de que o sonho de minha vida se realizasse. Tiveste consciência do momento em que o vosso espírito deu o último suspiro? O que se passou neste momento? Que sensação experimentastes? A vida se interrompe e a visão, ou antes, a visão do espírito se estende. Então, a vida se interrompe e a visão do espírito se estende. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e transportado, não sei por qual encanto, acha-se em um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não sentia mais, não me dava conta, e todavia uma felicidade inefável me enchia. Não sentia mais a opressão da dor. Tendes conhecimento do que me propus ter sobre a vossa tumba? Aliás, tendes conhecimento do que me propus ler sobre a vossa tumba? Aí Kardec comenta: as primeiras palavras da pergunta foram apenas pronunciadas. O espírito responde antes de a deixar terminar. Responde mais, e sem questão proposta, a uma discussão que se estabeleceu entre os assistentes sobre a oportunidade de ler esta comunicação no cemitério, em razão das pessoas que poderiam ou não poderiam partilhar essas opiniões, né? Então, teve ali a comunicação e eles conversaram sobre se deviam ou não deviam ler no cemitério, porque nem todos seriam espíritas, né? Então, e o espírito, antes que ele terminasse o pensamento, tem desconhecimento, ele já começa a responder. E vamos ver o que ele responde. Ó meu amigo, eu o sei, porque vos vi ontem e vos vejo hoje. A minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado. Falai a fim de que se me compreenda e eu vos estime. Nada temei. Porque se respeita a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança, e possam os meus filhos se converterem a uma crença reverente. J. Sanson. A gente depreende que os velórios, não sei se pela importância dele, o que ele seria, ou se era comum, mas percebe-se que o velório aconteceria, né? E ele já estava dando esses detalhes que deveriam sim falar, né? Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: que a morte não vos apavore mais, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes viver bem. É uma felicidade se merecestes dignamente e bem cumpriste as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não ligueis senão um preço medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Pode-se gozar muito sem retirar o bem-estar dos outros e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. Então, vamos acompanhando, não é? Muito interessante quando o espírito está em condição. Vejam a diferença, né? O que ele está falando, o que foi a partida do corpo, abandonar o corpo, como ele se sentiu, a lucidez, as dores que desapareceram, porque em casos mais difíceis, de espíritos mais atrasados, as dores continuam. Podemos nos perguntar, mas a dor é do corpo. Aquela doença grave que causava tanta dor foi no corpo? Por que que o espírito sente? Porque o espírito, quando ele não tem condição, ele não desencarna verdadeiramente, ele demora para desencarnar.
na sua verdadeira acepção. Ele continua ligado, né? Preso às dores mentalmente, sentindo-se doente. Então, tudo isso se reflete no próprio corpo espiritual, né? Quantos espíritos não apresentam estados lastimáveis nos seus corpos espirituais em função de trazerem ainda dentro de si todas aquelas situações, né? Então, é muito bom quando vemos situações diferentes. Aí, no dia 25 de abril, voltam a conversar com ele. Meus amigos, estou junto a vós. E o grupo fala: ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la para nossa instrução. Estou preparado, feliz, porque pensais em mim. Aí falam, tudo que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um alto ensinamento, porque é a ideia falsa que dele se faz, que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. Elas não me espantarão, e espero por vossas perguntas. Aí eles continuam. Descrevestes como uma luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e fala-o perder a consciência do que se torna. Kardec comenta. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expiarem, e que naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço, né? Então, Kardec já tinha tido conhecimentos de separações mais tranquilas. O senhor Sanson está descrevendo que sentiu a separação, né? Aí continuam perguntando: sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? Porque a resposta dele foi: olha, vamos voltar. Ele disse: foi perguntado se era uma sensação penosa, dolorosa. Ele respondeu: sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório, né? É interessante essa resposta dele. Não sei se ele está dando um aprendizado para nós, porque é o que costuma acontecer, mas espíritos que estão muito doentes, e desde que não haja um apego desequilibrado, não aceitando a morte, a transição é tranquila, porque há um preparo durante a doença, não é? Ele deve estar se referindo que ele sentiu deslocar-se, né? Porque deve dar uma sensação mesmo, você abandonar um corpo, deve causar alguma sensação, né? E mais é perguntado a ele, vamos ver. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele neste momento? Então, Kardec está insistindo para que ele explique melhor.
Isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento. Ou antes, tem-lhe o hábito, e a quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. A pena moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre a morte, há semelhança entre essa morte e a do ateu, né? Então, quando existe muito materialismo, esse desprendimento é mais difícil, né? Talvez, aqui nós refletindo sobre esse espírito de condição que diz que sentiu desprender do corpo, né? Pode ser porque ele tenha desejado tanto ficar lúcido, porque aqui houve uma certa ajuda no sentido dele manter-se lúcido, porque ele tinha pedido para ser evocado logo após a morte. Então, é claro que foi uma situação atípica, né? Porque ele desencarnou lúcido, né? Sentindo, né? Então é natural que ele tenha sentido esse desprender-se, né? Mesmo sendo um espírito não materialista, né? Já despojado dessas situações que nos prendem tanto. Aí Kardec continua perguntando: há materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente neste momento supremo que vão ser mergulhados no nada? É uma pergunta. Sem dúvida, até a última hora aos que creem no nada, mas no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta: em que vai se tornar? Quer compreender alguma coisa, mas não o pôde. A separação não pode se fazer sem essa impressão. Kardec então comenta: um espírito nos deu, em outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade. Então vamos lá. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Faz esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar. Quer se enganchar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar. Quer se chamar e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietação, e vos sentis felizes reconhecendo que não tivestes senão um sonho. Mas o pesadelo da morte frequentemente se prolonga por muito tempo, mesmo anos além da morte. E o que o torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é algumas vezes mergulhado. Bom, excelente aprendizado, essas respostas que o senhor Sanson está nos trazendo, né? As comunicações continuam e nós daremos seguimento, porque é muito importante nós observarmos o que acontece com o espírito preparado, porque temos muitos e muitos relatos de condições difíceis, não é? É o natural, temos que aprender para observarmos ali o que as causas que levam a determinados tipos de sofrimentos, tipos de desajustes no plano espiritual, porque é uma questão de ajuste, né? Quando encarnamos, alguns espíritos reencarnam com muita facilidade, adaptando-se aqui à reencarnação, tendo uma infância mais tranquila, porque
se adaptam, né, desejosos da nova oportunidade. Outros têm muitas dificuldades em adaptar-se ali à nova situação, à nova prova, à nova família, né? Quantas crianças que não sentem falta ali do passado, que chamam por uma mãe que não é aquela que está do lado. Temos muitos relatos, né, nesse sentido. Então, é uma questão de ajustar-se, tanto quanto aqui chegamos, quanto para lá vamos, né? Então, é muito interessante ver essas condições de espíritos que se desprendem com muito mais facilidade porque souberam viver. São ensinamentos abençoados, né? Então, fiquemos com esse aprendizado, com essas reflexões, que Deus nos ampare, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que fiquemos em paz.